Ora, olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos a um episódio do Sports Club Podcast. Este será o último de análise dos grupos, terminando então com o grupo F, grupo em que está inserido Portugal, Chequia, República Checa, pronto, Chequia, Geórgia e Turquia. E mais uma vez, o chat de serviço, vamos chamar então aqui Edgar Santos ao Paulo. Edi, mais uma vez bem-vindo. O chat de serviço que tu não largas, portanto vamos começar, se faz favor, aqui bem. Boa tarde, amigo. Como é que estás? Tudo bem? Sempre a andar. Sei que é preciso. Ora, vamos já lançar então aqui este grupo e vou acelerar agora um bocadinho nesta parte inicial, porque já sei que vai chegar a Portugal e vamos ter muito para falar. Portanto, vamos então avançar já com o match card deste grupo F, em que vamos iniciar com uma Turquia, Geórgia e Portugal, Chequia. O que dizer deste grupo, Edi? Turquia vai ser a grande surpresa deste grupo. Não tão grande ao ponto de ficar à frente de Portugal, espero eu, mas tem uma equipa muito, muito boa. Geórgia, um ou outro nome mais sonante, República Checa igual, mas claramente os dois mais fracos deste grupo. Engraçado dizer Geórgia e algum nome interessante, porque é da Geórgia que tu vais ler os nomes. Força. Ok. Já Vamos tive que então. o destaque e tudo. Iniciei aqui logo com a seleção portuguesa, porque já sei que é onde vamos perder mais algum. Discutir durante mais tempo. Vamos então falar então da seleção das esquinas da seleção portuguesa, que tem como guarda-redes convocados Rui Patrício, José Sá e Diogo Costa. Antes de mais, tenho-te a dizer que depois de todas as outras seleções que abordarmos, poder ler finalmente nomes portugueses para mim é um alívio. Tal e qual. Aqui, Edi, escolha recairá, acredito eu, sobre o Diogo Costa, pelo menos dos últimos jogos. Sim, claramente. Por tudo o que tem feito no Porto, por ser um nome bastante falado para os grandes clubes europeus, acho que a escolha será fácil. Muito recentemente ouviu a ser associado ao Manchester United. Para mim, me deixa muito contente. Faz parte das gerações Diogo do Porto. O Porto houve uma altura que tudo o que era jogadores de potencial era Diogo Costa, Diogo Dalot. E essa geração foi campeã europeia de sub-17 e sub-19, algo do género. Diogo Queiroz, Diogo Leite, Diogo Dalot, Diogo Costa, tudo do Porto. É a geração dos Diogo, é os Dioguinhos. Geração Diogo. À frente destes guarda-redes, naquilo que, na minha opinião, se calhar será uma das melhores convocatórias a nível defensivo que a seleção portuguesa já teve, com Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Cancelo e António Silva. Tenho que destacar que, se falarmos até aqui das seleções que têm jogadores com mais de 30 anos, temos que falar de Pepe com 41. Exatamente. Também, tal como disse com Griezmann, quanto mais velho melhor, tem surpreendido bastante. No Porto, sobretudo na Liga dos Campeões, tem feito exibições espetaculares. Não deixa de ser o Pepe, que tem ali aqueles momentos de paragem cerebral, mas é sempre um jogador muito importante e isso viu-se também na conquista do europeu por parte de Portugal. Teve muito bem, foi super importante. Sim. Depois temos aqui naquele que, na minha opinião, irá dividir o eixo defensivo com ele, que será Ruben Dias. Ruben Dias e Pepe tem sido uma das duplas mais interessantes, e Ruben Dias com uma experiência já e com uma bagagem incrível, não só dos anos no Benfica, mas também com os anos no Manchester City, deixam-no aqui um jogador, como se costuma dizer, em ponto roçado, já com uma qualidade e com uma experiência incrível aos 27 anos. Salientar aqui o jogador mais jovem, ou os mais jovens, vamos ser assim, que será António Silva, Nuno Mendes e Gonçalo Inácio. Nuno Mendes no Paris Saint-Germain, António Silva do teu Benfica e Gonçalo Inácio do Sporting. E chamando aqui a atenção que, se todos tiverem a longevidade do Pepe, temos aqui a linha defensiva para dar e vender para o resto dos próximos anos. É verdade, para muito tempo mesmo. E por acaso, por falar em idade, eu até me sinto estranho, não vou dizer velho porque ainda tenho 24 anos, mas
Quando olho aqui para Nelson Semedo e Cancelo com 30 anos, eu assusto-me. Porque eu lembro-me deles a aparecer, não tanto o Semedo, mas mais o Cancelo, a aparecer na formação do Benfica, com 17, 18 anos, quando ele rebenta, e agora tem 30 anos. O tempo passa, amigo. O tempo É passa. verdade, é verdade. Saímos então aqui dos defesas. Vamos passar para o meio campo. Meio campo, na minha opinião, com muito potencial. João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo, João Neves, Mateus Nunes, Ruben Neves, Vitinha e Pedro Neto. Salientar aqui que Mateus Nunes foi uma chamada de última hora da seleção portuguesa. Ruben Neves, não te vou mentir, era alguém que eu por acaso não estava à espera que fosse entrar nesta convocatória, porque muito se questionou pelo facto de ele estar em campeonatos fora da Europa. Mas sem dúvida, seja na Europa, seja onde for, um jogador que acrescenta muita qualidade a este meio-campo, já repleto de estrelas, muitas delas da Premier League, que é o caso de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o próprio Mateus Nunes, Nelson Semedo e Palhinha, todos eles a jogarem na Premier League. O que esperar deste meio-campo? Não vou salientar Vitinha, porque Vitinha vou-lhe dar destaque mais à frente, mas acho que tem feito uma época espetacular no Paris Saint-Germain, e se tivermos 40% do Vitinha que tivemos no Paris, temos um meio-campo de luxo. Sim, é um meio campo muito completo, não só defensivamente como ofensivamente. Tanto até temos aqui Danilo, que poderá ser central. Temos posições e características para todos os gostos, mas também acho que é o setor onde há mais polémica aqui na convocatória de Portugal, e não posso fugir a esse tema. Pedro Neto teve muito tempo lesionado, jogou muito pouco tempo, e foi um dos argumentos usados por Roberto Martínez, foi o tempo de jogo e as convocatórias, e Pedro Neto para mim não faz sentido nenhum estar aqui. Ruben Neves, por aquilo que disseste, por jogar na Arábia, também não vejo grande sentido nisso, mas aí acabo por dar razão ao Roberto Martínez, porque aqui foi coerente, porque ele manteve sempre o mesmo núcleo ao longo do tempo. Mateus Nunes acaba por aparecer na ausência de Otávio, porque aí concordo com o Roberto Martínez, não fez uma boa época, não merecia, na minha opinião, estar nesta convocatória. Depois aqui, destacar a ausência de jogadores como Pote e Trincão, que, sobretudo Pote, que desde que chegou ao Sporting tem feito épocas incríveis, com números estratosféricos para a realidade portuguesa e para aquilo que é a posição que ocupa em campo. Acho muito injusto, sobretudo Pote estar fora desta convocatória, mas se formos pela parte de manter o mesmo núcleo ao longo das convocatórias, acaba por fazer um bocadinho de sentido, mas é o que é, não se pode levar todos, portanto, aceita-se, tem que se aceitar. Exatamente. Não, e é assim, e é com estes que vamos à luta, é com estes que vamos tentar buscar o título novamente. Portanto, o Pote, a partir do momento que não é convocado, acredito que ele próprio teve ali o seu momento de tristeza e tudo mais, mas ok, está na altura de apoiar os outros, vamos apoiá-lo na minha oportunidade. Somos todos portugueses, portanto. A mim preocupa-me o facto, o Trincão não é algo que me preocupa, mas o Pote preocupa-me bastante por situações como já aconteceu com o Rafa, do Benfica, que acabou por renunciar à seleção porque nunca teria a sua oportunidade. Sim, creio que isso com o Pote poderá acontecer muito mais depressa do que aquilo que esperamos. Exatamente. Falemos então deste super ataque. Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Diogo Jota e Chiquinho Conceição. O que tens a dizer? Aqui salientar aqui o experiente Cristiano Ronaldo, 39 anos, e que só o facto de no primeiro jogo entrar em campo, acho que bate alguns 5 ou 6 recordes de uma vez só. Sim, o Ronaldo sempre que entra em campo arrisca-se a bater recordes, portanto é como ele diz, os recordes perseguem o homem, portanto é algo natural já nele. Eu acho que é mesmo esse o ponto. Eles chegam a olha, mais um. Olha, nem sabia que era a hipótese de bater o recorde. Acho que ele próprio já não tem noção o que é que pode bater. Verdade. Salientar aqui que se todos tiverem a longevidade também de Cristiano Ronaldo e de Pepe, temos aqui frente de ataque incrível para dar e durar durante muito tempo na seleção portuguesa. Salientar aqui um tema que foi
até de muita contestação, que foi a convocatória de Francisco Conceição, que e tal, fez 5, 6 jogos de jeito no Porto e é chamado à seleção nacional. Mas se há coisa que podemos ver no último jogo de preparação antes de entrar para este Euro, Francisco Conceição mostrou o porquê de ter sido chamado para este Euro. Tens a mesma opinião? Discordas? O que é que me tens a dizer? Concordo totalmente por aquilo que fez nos últimos jogos do Porto, por aquilo que tem feito na seleção das poucas vezes que foi chamado, merece sem dúvida, e até porque é um jogador com características muito específicas que se calhar, na minha opinião, só Rafael Leão tem neste plantel de Portugal, e que é um jogador que a qualquer momento pode desequilibrar e ir para cima num contra um, e hoje em dia isso é muito importante no futebol, tendo em conta que as equipas estudam-se cada vez mais, conhecem-se cada vez mais. É preciso sempre ter um jogador com este rasgo, com esta magia como Conceição. Exatamente, totalmente de acordo. Seleção esta comandada pelo Roberto Martínez, de 50 anos, que tem aqui algo curioso, embora já falámos sobre isto em off e entretanto pesquisei um pouco e até encontrei se calhar aqui uma lógica. A seleção portuguesa foi a única a realizar 3 jogos de preparação antes de entrar para este europeu. Talvez aqui por ser o último jogo ser realmente o jogo de Portugal, ou seja, Portugal só joga dia 18 às 8 horas, portanto, talvez daí a justificação para ser a única seleção a fazer 3 jogos de preparação. Em relação a esses 3 jogos, uma vitória sobre a Finlândia por 4-2, apresentando um sistema de 4-3-3 com José Sá na baliza. Depois, passando para uma derrota por 2-1 frente à Croácia e que abalou um pouco aqui, se calhar, a esperança do povo português em relação à conquista do europeu. Aqui já com Diogo Costa na baliza e com um 4-3-3 com uma frente de ataque de Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e João Félix. E no último jogo, antes de rumar ao europeu ou de rumar à Alemanha, com a Irlanda, 3-0, em que pudemos ver o sistema de 3-4-1-2 a funcionar na seleção, e tenho a dizer que adorei ver a seleção jogar neste sistema de 3-4-1-2. Sim, aqui agora neste último jogo vimos também, como comentei contigo em off, Cancelo a entrar para o meio campo, o que pode ser muito importante, porque também já fez isso no City quando teve com Guardiola, tal como vemos também Arnold a fazer isso por vezes na Inglaterra e no Liverpool. E em relação à derrota com a Croácia que tu mencionaste, eu concordo com o Rubem Dias. Acho que depois de uma qualificação só com vitórias, acho que fez-nos bem cair aqui um bocado na realidade e meter os pés bem assentes na terra, porque de facto temos uma seleção com muita qualidade, mas também não somos os únicos, portanto há que ter um bocado do cabecinha e consciência de que nem tudo pode correr perfeitamente. Exatamente, sim, e acho que uma derrota com a Croácia prestes a entrar no Euro poderá se calhar trazer até muito um ponto benéfico. Não é algo que a gente tenha feito aqui normalmente, mas vou-te dar um exemplo. Quando estive na Racing tivemos 3 jogos, 3 golos sofridos ao longo da época toda, e quando sofremos o primeiro golo no último jogo antes de entrarmos numa fase eliminar, eu próprio queria que a equipa sofresse um golo, porque preferia sofrer num jogo que pouco ou nada já contava, do que sofrer na fase eliminar e depois a equipa não saber reagir ao sofrer o golo, e acabámos nesse ano por ser campeões. E eu continuo a dizer que esse golo que sofremos fez toda a diferença em saber gerir os jogos de eliminatórias que tivemos daí para a frente. Portanto, neste momento, se calhar a derrota com a Croácia pode ter aqui assustado um pouco os portugueses, mas não sabemos até que ponto a derrota com a Croácia não será exatamente aquilo que a seleção precisava para ir até ao fim e se calhar até conseguir levantar o troféu mais tarde. Sim, e até porque no ano em que somos campeões europeus, fazemos uma fase de grupos que toda a gente se lembra que não foi boa, antes pelo contrário, mas também foi isso que nos permitiu se calhar olhar para os jogos seguintes de outra forma, com mais seriedade, e também temos a parte da sorte, porque se não fosse essa má fase de grupos, teríamos apanhado os tubarões europeus e se calhar não tínhamos sido campeões europeus. Sim, voltar a relembrar que Portugal
ganha o Euro 2016, onde quase teoricamente nem poderia entrar, porque aquilo foi a calculadora deu erro de tanta conta que foi feita para Portugal conseguir entrar no europeu. Nesse ano passamos à fase a eliminar, porque nesse ano pela primeira vez tínhamos os melhores terceiros a passar à fase seguinte, e conseguimos, e este é o dado mais interessante, Portugal consegue fazer um torneio inteiro e levantar o troféu sem sequer conseguir ir além de um empate em tempo regulamentar, inclusive até na final, só nos descontos, é que consegue desbloquear o jogo. Foi sempre empates em tempo regulamentar, conseguimos chegar ao final e... Tens a vitória com o País de Gales também em final, se não me engano. É a única. Sim, é capaz de ter sido a única. Mas de resto, sim, empate com a Croácia, empate com a Polónia. Mas também te digo já assim, Eddie, chega-te agora aqui o Martínez e diz, olha, vais ser campeão europeu outra vez, mas vamos levar os jogos todos para penaltis, não aceitas? Eu assinava já por baixo. Pronto, está feito. O que interessa é levantar o troféu no fim. Agora, algo que eu tenho a dizer, não sei se és da mesma opinião, mas se formos aqui comparar a seleção do Euro 2024 com a seleção do Euro 2016, eu acredito que esta seleção do Euro 2024 apresenta muito mais arcabouço para conquistar um troféu do que a seleção do Euro 2016 tinha, na minha opinião. Sim, na altura eu sinto que chegar aos quartos de final foi quase como uma vitória. Hoje, se calhar, chegar às meias finais é o mínimo exigido. Exatamente. Um grupo muito melhor, que evoluiu muito bem, e que continua a ter Cristiano Ronaldo aqui a liderar as tropas, e que, vou-te ser sincero, gostava que Portugal voltasse a ganhar e que desta vez o Ronaldo pudesse jogar a final inteira, porque acho que foi algo que ainda lhe custou muito e que ainda hoje lhe custa digerir, foi o facto de não ter conseguido jogar aquela final por completo. Veremos se a taça vem para casa connosco. Falando então aqui de jogadores de destaque, acho que poderíamos dar destaque a muito jogador. Eu acabei por apostar aqui no Ruben Dias, porque acho que vai ser uma peça importantíssima, tal e qual como foi no City de Guardiola. Vitinho, porque está numa forma espetacular no Paris Saint-Germain, e se conseguisse transportar essa forma para este campeonato europeu, vai brilhar e se calhar vai ainda subir um pouco mais nos seus voos a nível de carreira em clube. E claro, temos que considerar Ronaldo uma peça-chave, mas que não seja o homem lá dentro, tem sempre dois jogadores a marcá-lo e que consegue sempre motivar a equipa e passar aquela ambição incrível que o capitão tem. Jogador a destacar, tive aqui algumas dúvidas, não te vou mentir. Passou-me alguns jogadores pela mente, nomeadamente posso dizer que o próprio Francisco Conceição passou-me pela mente, mas acabei por escolher o João Neves, que também está numa fase muito ascendente da sua carreira, e está-me aqui a lembrar um pouco Renato Sanches quando entra no Euro 2016, que estava em altas no Benfica, que faz um europeu sempre que entrou também muito bem, e depois acaba por transferir para o Bayern Munique, e a partir daí começou o azar do rapaz. Mas olho para esta ascensão meteórica do João Neves no Benfica e convocado para o europeu como algo muito semelhante ao que aconteceu com Renato Sanches em 2016. Sim, Renato Sanches na altura acaba por se calhar ter um pouco de azar no clube em que escolhe, porque o meio campo que o Bayern tinha na altura era quase impossível conseguir entrar. Depois também fruto de muitas lesões e se calhar uma má gestão da sua carreira, não chegou ao nível que todos esperávamos, mas aqui penso que o João Neves será totalmente diferente e é claramente neste momento um dos melhores do mundo na sua geração. Sim. E algo que é importante de João Neves aqui, que pelo menos na altura não me lembro de ver, o João Neves já procura muito absorver a experiência dos jogadores mais experientes. Ainda neste último jogo existem certos ângulos da câmara que se vê João Neves a falar com o Ronaldo e o Ronaldo até a dar algumas indicações de como gerir algumas situações. Portanto, eu acho que João Neves está aqui, um miudinho com 19 aninhos, mas que está num grupo de homens feitos e que sem dúvida alguma será muito importante para a sua carreira e para o seu crescimento. Vamos então deixar aqui a seleção das esquinas e vamos então falar
da seleção da Chequia, que será nada mais, nada menos que o primeiro rival de Portugal neste europeu. Seleção esta da Chequia, que tem como guarda-redes Jindřich Stanek, Matej Kovar e Vítězslav Jaroš. Aqui, muito provavelmente, a titularidade irá cair sobre Matej Kovar, do Bayer Leverkusen, campeão alemão e segundo guarda-redes do Leverkusen. E à frente desta linha deste trio de guarda-redes, temos então a linha defensiva composta por David Zima, Robin Ararak, Vladimir Koufal, Martin Vitic, David Doudera, David Jurasek, Ladislav Krejic e Tomas Velcek. Aqui salientar Vladimir Koufal de West Ham United e Jurasek do Hoffenheim. Koufal aqui o central ou defesa mais experiente numa defesa que muito jovem também, a par daquilo que já vimos na seleção da Roménia no anterior episódio. O que achas desta defesa da Chequia? Aqui, se calhar, a minha opinião, lá está a mencionar os nomes que já referiste, muito por aquilo que é neste momento o seu clube, joga em grandes clubes, e depois aqui Jurasek, neste momento emprestado pelo Benfica ao Hoffenheim, que também, na altura em que é associado ao Benfica, falava-se como ser uma grande promessa, por ser tão jovem e ter um grande potencial. Se calhar não cumpriu com aquilo que eram as expectativas dos benfiquistas, mas que poderá também aqui ser uma boa surpresa e também aproveitar para relançar aquilo que é o resto da sua carreira. Exatamente. No meio campo, Tomas Oles, Antonin Barak, Petr Sevcic, Lukas Provod, Andrej Linger, Lukas Serv, Tomáš Souček, Pavel Sup e Matej Jurasek, também Jurasek. Aqui também do West Ham, Tomáš Souček, de 29 anos, e Antonin Barak, que joga, e tem que dar destaque porque é a minha Fiorentina, e chamar a atenção, já o chamei na seleção do podcast anterior do Feyenoord, falo então também do Feyenoord em Andrej Linger, de 25 anos, jogador muito interessante, como eu já pude dizer noutros episódios, acompanho muitas vezes o campeonato holandês e posso-vos dizer que este menino também é muito interessante, a par de quem também já tínhamos falado no podcast anterior, que Leo Sauer, da Eslováquia, de 18 anos, este aqui um pouco mais velho, mas ainda assim um jogador com muito potencial neste meio campo da Chequia. Deixando o meio campo, falamos então dos avançados com a dupla de Bayer Leverkusen, Adam Lozek e Patrick Schick, Jan Kusta, Mojmir Šitil, Vaclav Cerny e Tomas Chori. Esta dupla do Bayer Leverkusen, Patrick Schick, termina apenas a época com um golo e Adam Olvek com 3, mas ainda assim jogadores muito interessantes e especialmente Lozek com 21 anos, ainda com muito potencial por explorar, não só nesta seleção da Chequia, mas também no Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Alguma coisa a acrescentar a esta convocatória? Só mencionar aqui duas coisas. Patrick Schick, lá está, nem sempre tem grandes números, mas é um jogador que a qualquer momento pode decidir. Recordo-me perfeitamente, penso que foi no último europeu, no último mundial, não sei dizer ao certo, que ele faz um gol no meio campo. Portanto, é um jogador que tem muita qualidade, a qualquer momento pode tirar aqui um coelho da cartola. E há aqui um dado muito curioso, que é a ausência de Michael Sadilek, do Twente, que não está presente porque lesionou-se numa queda de bicicleta e fez uma ferida. Portanto, o imaginador do rapaz quer esperar por um europeu durante tanto tempo. Exatamente. Só dá um passeiozinho ali, depois cair e pronto, não vou ao europeu. Há pouco falavas de Patrick Schick. Estamos a falar de um jogador que em 2018 se transfere para a Roma
a custo de 42 milhões de euros, vindos a Sampdoria, e que acho que nunca atingiu o seu potencial esperado na Roma, mas ainda assim alguém em que se depositou bastante esperança e que acho que infelizmente também nunca acabou por chegar ao seu potencial, embora sim, é um jogador que pode sempre ser decisivo, especialmente nos momentos finais dos jogos, até pela sua referência dentro da área, pode ser sempre um jogador muito complicado. Esta seleção da Chequia, orientada por Ivan Asek, de 60 anos, que aposta maioritariamente aqui no jogo da Chequia com a seleção de Malta, com a vitória de 7-1 da Chequia, apostou num 3-1-4-2, com muito, mas mesmo muito dinâmica de transição, especialmente por parte dos alas David Jurasets e Vladimir Koufal, que a qualquer momento seriam os dois jogadores que disparavam para procurar a bola em setor mais ofensivo. E depois, no jogo contra a Macedónia do Norte, também uma vitória por 2-1, mantendo o 3-1-4-2, mantendo a ideia com Koufal, mas agora do lado esquerdo a apostar em David Doudera para também trabalhar estas dinâmicas da seleção da Chequia. Curiosamente, nesse jogo acaba por ser um gol de Sachi, que também desbloqueia o resultado. Esperar o que desta Chequia, o que podemos dizer, tendo em conta que estamos a falar do primeiro adversário de Portugal. Apesar dos nomes que tem individualmente, penso que não terá aqui grandes hipóteses neste grupo, muito por aquilo que eu disse no início deste episódio. Portugal lá está candidato a vencer o torneio, e depois a Turquia, que também tem uma excelente equipa com grandes nomes, como vamos mencionar a seguir. E é muito por aí. Penso que poderá lá estar a par de outras equipas, como já falámos, aproveitar-se do facto de não ter grande pressão sobre si, mas que terá aqui uma missão muito difícil. Sim, estamos a falar de uma seleção que, para quem se lembra, há anos atrás tinha nomes que metiam medo, como o Pavel Nedved, Tomas Rosicky, Karel Pavlovski, Jan Koller, Milan Vários Maro. também. Exatamente, tínhamos aqui sempre nomes muito, muito perigosos, e este ano que noto, Chequia não tem assim nenhum nome que realmente coloque Peter Chen, na baliza também. exatamente, que coloque pressão no adversário. Eu lembro-me quando tinhas vários e Jan Koller a jogar na frente, aquilo era complicadíssimo. E depois tinhas Nedved e Rosicky a trabalhar no meio campo com um andamento incrível, e depois mesmo que conseguisses chegar, tinhas sempre a muralha do Petr Cech na baliza, e sempre muito difícil. E há aqui uma curiosidade e também prova daquilo que é a longevidade de Ronaldo. Eu penso que é no Euro 2012 ou 2008 ou o que seja, o Ronaldo marca um gol de cabeça contra a República Checa, e agora olhas para esses nomes todos, já não jogam a bola, e Ronaldo ainda aqui continua. Estamos a falar que o Ronaldo poderá, entrando em campo, baterá o recorde com um jogador com mais fases finais de europeu. Exatamente. Isto diz tudo. A estreia do homem foi há 20 anos atrás, meu amigo. Onde andavas tu há 20 anos atrás? Com 4 aninhos. Pronto. Lembra como se fosse ontem. Estás a ver? Pronto. Eu lembro-me de ver os jogos no quintal da minha avó. Portanto, com 13 anos. Agora pensa. É verdade. Nesse ano houve um grande duelo no grupo. Havia o grupo, acho que era o grupo B. Tinhas Inglaterra e França no mesmo grupo. Espetáculo. Incrível, incrível. Grande parte da Grécia. Vimos gregos para chegar à final e foi para nada. Aqui, jogadores-chave, ambos do West Ham, Vladimir Koufal e Tomas Souček, e Patrick Schick do Bayern Leverkusen, e jogador a ter em conta, Andrés Linger do Feyenoord. Deixamos a seleção da Chequia. Vamos então falar da Geórgia, e agora eu quero te ver, meu menino. Agora que é para dizer os nomes. Porque isto falar dos outros e tal, e de vez em quando lançarem um sorrisinho é uma coisa. Agora eu quero te ver a assumir. Vamos embora. Podes começar aí pelos guarda-redes. Este é fácil. Então, Boa. guarda-redes com 38 anos, Jorge Loria. Depois, Luca.
Já foi. Uchechashvili e Georgi Mamadashvili. Este é conhecido. Este é um guarda-redes, atenção. E Mamarchvili é do Valência, sim, bastante conhecido. À frente desta escolha de guarda-redes, temos então a linha defensiva. Otar Kakabets, Lasha Dvali, Guram Kashi, Solomon Kverkvelia, Georgi alguma coisa, Luca Loshosvili, Georgi Kvelesiani e Jamal Tabidze. Obrigado a este rapaz, tornou muito mais simpático. O Vali e o Tabidze, esses são os mais fáceis. O nome que tu não disseste é Georgi Gosloleshvili. Pronto, muito obrigado pela ajuda. Jogador do Shakhtar Donetsk e uma das peças importantes desta seleção da Geórgia. Passamos então ao meio campo. Continua. Fala Ed, que falas bem. Boa sorte neste. Isto ainda é o meio campo ainda? Isto é o meio campo. Parece que sempre repetiram os nomes, é tudo igual. Portanto, Georgi Koshorashvili, Zurico Davitashvili, Georgi Chakvatse. Ei, isto é muito complicado. Agora percebo a tua missão. Tu assumiste. Agora percebo a dificuldade da tua missão. Nika Kvekveskiri, Otar Kiteshvili, Sandro. É o Sandro, pronto. É o Sandro, vai morrer Sandro este. O Levan Shengelia, Azor Mekvabishvili, o Georgi Tsitashvili, o Sabal Lobanitz, penso que já assim que se diga, É mais fácil. e o Gabriel Sigua, também deve ser um rapaz. Muito obrigado. O Gabriel Sigua tem. Gabriel Sigua, de 18 anos, que atua no Basileia da Suíça e que já ganha o seu espaço nesta equipa. 17 jogos realizados, 6 a titular, já com 3 golos marcados. Um jogador que mostra que poderá ser ainda um jogador muito interessante no futebol europeu e um jogador a acompanhar neste Europeu 2024. Vamos então passar à frente de ataque, em que temos, para começar, Kvicha Kvaraskelia, esta é fácil. Budu Svisvadze, Georgi Kvitalia e George Mikaldadze. Muito bem, sim senhora. Acho interessante esta frente de ataque em que temos só ou tem 30 ou tem 23. Não há outra idade. Não há um meio termo. Não há um meio termo. Aqui, dar o destaque a Kavicha da Napoli, como é lógico, e também a Mikaldadze do Metz, que com 23 anos já é também uma das peças importantes desta equipa francesa. 20 jogos, 20 a titular, 13 golos marcados e 4 assistências, com apenas 23 anos. Um jogador que está a aparecer no mercado europeu e que acredito que irá dar um salto ainda neste mercado, também dependendo daquilo que fizer aqui neste europeu, mas que sem dúvida alguma será um jogador a acompanhar nos próximos tempos. Esta seleção da Geórgia, queres dizer o nome do treinador também? É fácil, o nome do treinador. Já agora? É fácil. O Elissanhol, mas este, além de ser fácil, é um senhor do futebol. É um senhor do futebol e um senhor do Bayern Munique, meu amigo. Grande senhor, e penso que acho que ele ainda foi campeão europeu pela França. Essa parte já não consigo dizer. Eu penso que ele ainda foi campeão pela França, penso que sim. No que toca à ideia de Willy Sagnol, chamar aqui a atenção que a Geórgia chega a este europeu passando pelo play-off, deixando pelo caminho Luxemburgo, e curiosamente Geórgia calha no grupo de Portugal, deixando pelo caminho a Grécia. É verdade. Portanto, e atenção que o Luxemburgo nos últimos anos tem vindo a melhorar bastante e não é de toda uma equipa fácil de vencer. Verdade, sim senhora. Há uma questão aqui interessante. Portugal apenas fez os 3 jogos, ou seja, enquanto todos fizeram 2 jogos, Portugal acaba de fazer 3 de preparação, a Geórgia apenas fez 1. Exatamente. Acaba por fazer aqui um jogo de preparação
com Montenegro, no que ganha por 3-1, em que apresenta o seu sistema de 3-5-2, com uma dinâmica muito semelhante àquilo que vimos da seleção da Chequia, com a ideia de alas muito rápidos e muito profundos que podem criar perigo a qualquer momento, e que sempre foi minimamente assim apresentada a ideia da Geórgia, sempre uma linha de 3, embora nos playoffs o Willy Sagnol nunca abdicou de um 6 bem definido, a jogar entre a linha defensiva e a linha média. Aqui contra a Geórgia, contra a Montenegro, peço desculpa, já aconteceu haver uma mutação um pouco maior. Havia-se o 6 para procurar jogo, mas já poderia ser qualquer um dos jogadores do meio campo e não um jogador pré-definido anteriormente. Jogadores a destacar desta seleção georgiana. Seleção da Geórgia, que curiosamente, digo-te já, no país da Geórgia, sabias que o calendário georgiano é diferente do nosso? Não fazia a mínima ideia. Vou dar um exemplo. Nós celebramos a Páscoa, eles só celebraram a Páscoa quase um mês depois de nós. E qual é que é o motivo já agora? Eles, basicamente, o calendário georgiano tem que fazer matemática para saber se será o ano bissexto ou não. Pronto. Eu não te quero enganar, mas é algo do género. Se o ano, imagina, 2024, for divisível por 100, mas não for divisível por 4.000, nesse ano então acrescenta um dia. Qual é que é a lógica disso já agora? Não faço ideia. Tens aí um bom tema para procurares quando amanhã fores de viagem para algo. Eu sinto que isso é uma lógica um bocado negacionista. É um bocado. Poderá ser. Pronto. Bem, não cabe monotonia. Qualquer ano pode ser, olha, se calhar isto dá. Vamos ter mais um dia. Seleção da Geórgia, que então apresenta aqui como jogadores-chave Georgi Gosholeshvili, Pensava que era fácil dizer os nomes, afinal. Não. Georgi Shakvetadze e Kvisha Kvaratskhelia. Não sei dizer este nome. Nunca vou conseguir. Kvaratskhelia, muito obrigado. Jogadores que, pronto, campeonato italiano, ucraniano e inglês. E jogador a ter em conta, já falei aqui um pouco nele, é Gabriel Sigua, do Basileia. Volto a dizer, muita atenção a este menino, que poderá estar aqui uma pequena pérola do futebol europeu e do futuro do futebol mundial. Deixamos então a Geórgia, até porque o Eddie já não consegue ler mais estes nomes, e passamos para então a seleção que há pouco falavas, e bem, seleção muito bem composta de Turquia. Esta seleção tem como guarda-redes Mert Günok, Altay Biandir, Ugarkan Sakir. Penso que aqui se irá cair um pouco a titularidade entre Mert Günok e Altay Biandir do Man United e Günok do Besiktas. Creio que a titularidade andará entre estes dois. À frente destes guarda-redes teremos como defesas, opções para defesa, Zeki Çelik, Meri Demiral, Samet Akaydin, Ahmet Kan Kaplan, Abdülkerim Bardaki, Mert Muldur e Ferdi Kadıoğlu. Se calhar aqui o destaque maior acaba por ir para Zeki Çelik, de 27 anos, da Roma, ou então para Ahmet Kan Kaplan, de 21 anos, que atua nos holandeses do Ajax. O que dizer desta defesa, Eri? Também tens aqui ainda o Demiral, com passagem pelo Sporting, que se calhar pouca gente sabe, nunca teve grande oportunidade no Sporting e depois chegou até a uma Juventus, por exemplo. Sim. Do Sporting sai para o Alinyaspor para o Sassuolo Juventus Atalanta, e depois acaba por ser emprestado novamente pela Juventus à Atalanta, comprado depois mais tarde por 20 milhões e agora joga no Al-Ahly, também contratado. Al-Ahly este da equipa de Roberto Firmino, Ryan Mahrez, Franck Kessie, Alain Saint-Maximin e entre outros. Mas sim, o Demiral também dar aqui todo o destaque, que na altura até as pessoas responsáveis do Sporting foram muito criticadas. Como é que ele não é bom para o Sporting e é bom para as Juventus?
Exatamente. Sim, senhora. Passamos então ao meio campo, em que temos lá o teu menino, né? Temos então Okay Yokslu, Orkan Koksu, Hakan Slanaglu, Salim Özkan İsmail Yüksek e Kan Ayan, Salih Özkan do Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões esta temporada, e também dar aqui destaque a Çalhanoğlu do Inter e Koksu do Benfica, bem conhecido do campeonato português. Além de esta equipa ter a sua qualidade nos médios, também apresenta muita qualidade na sua frente com Arda Güler do Real Madrid, Cenk Tosun, que passou pelo campeonato inglês, pelo Everton e pelo Crystal Palace, e posso dizer que é um dos jogadores preferidos do meu pai, Yusuf Yazisi, Irfkan Kaveki, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün e Bertug Yildirim. Aqui, além de Güler, de 19 anos e já atua no Real Madrid, também dar aqui algum destaque a Kenan Yıldız da Juventus, de apenas 19 anos, e a Yunus Akgün, que se tornou campeão da segunda divisão inglesa ao serviço do Leicester City. Que dizer desta convocatória? Olha, primeiramente dizer que acho muito estranho ver uma competição com a Turquia e não ter aqui Burak Yılmaz, que nos habituou durante muitos anos a fazer grandes temporadas com muitos golos. E depois lá está, tanto do meio campo como do ataque, há aqui muita qualidade e as grandes estrelas desta equipa são todos eles na casa dos 20 anos, ou até menos. Portanto, é aqui uma seleção e uma geração para ter em conta nos próximos anos. Verdade, sem dúvida alguma. E se não funcionar como seleção, com certeza irás ouvir o nome destes jogadores nos grandes palcos europeus nos próximos anos. Já tens o caso aqui de Arda Güler, que já joga no Real Madrid, Kenan Yıldız da Juventus, que já atuam em grandes clubes e que com certeza continuarão a fazê-lo ao longo da sua carreira. E mais uma vez, tal e qual como eu já referi noutros episódios, temos a orientar esta seleção um treinador italiano, Vincenzo Montella, que aposta daquilo que fomos vendo no jogo, por exemplo, com a Itália, em que houve um empate a 0, apostou, claro, num 4-2-3-1, e na derrota contra a Polónia, em que se apresenta outra vez no 4-2-3-1, embora aqui, daquilo que posso ver e que vi na altura de alguns resumos também para preparar aqui o episódio, não foi se calhar o melhor jogo da Turquia, até com alguma gestão feita por parte de Vincenzo Montella. Posso dizer, por exemplo, Demiral no banco, Güler no banco, Tosun no banco, tens aqui, acho que até chega a um ponto que acabas por ter mais jogadores sonantes no banco do que realmente no 11 inicial. E aqui também salientar que Koksu acabou por levar aqui um cartão amarelo, e desse lance de amarelo, isto é interessante porque é o amarelo de Koksu, é a falta batida para a Polónia, e dessa falta nasce um contra-ataque que dá golo depois para a Turquia, que marca então o reduto marca, acaba por fazer um golo para reduzir aqui o marcador. Equipa que, como tu dizes e bem, muito bem composta, e que poderá ser uma equipa muito chata para Portugal neste grupo. Sim, claramente. Acho que vai ser aqui o grande opositor de Portugal nesta fase de grupos. Muito bem. Jogadores a destacar, poderíamos incluir aqui vários. Eu acabo por achar Koksun também, pelo destaque que ele lhe tem já sido, lhe tem sido oferecido pelo Benfica e no Campeonato Português. Salih Özkan, porque acho que pode ser aqui um bom jogador e que pode até acabar por ser uma peça importante desta Turquia, trazendo a experiência de Borussia Dortmund e da chegada à final da Liga dos Campeões.
e Arda Güler, que sem dúvida alguma, embora a sua tenra idade, já é um jogador com muita qualidade e muita experiência. O jogador a ter em conta, falei sobre ele, Kenan Yıldız da Juventus, jogador muito, muito novo, mas que poderá ser sem dúvida mais uma das pérolas deste europeu a ter em conta. Edi, alguma coisa a acrescentar sobre esta Turquia? Além deste, não quero mais falar de Çalhanoğlu, que por onde passou foi sempre importante, tanto na Alemanha como também em Itália, com passagens por Milan, por Inter. É um excelente jogador, vai ser o patrão do meio campo, e depois dar aqui novo destaque a Koksu, porque tão novo chegou a capitão do campeão holandês, na altura em que lá estava, foi considerado o MVP do campeonato holandês e depois tinha quase meia Europa atrás dele, optou pelo Benfica. Eu, sendo benfiquista, ainda bem agradeço, mas é um jogador com potencial tremendo, e espero que consiga corresponder àquilo que se espera dele. Muito bem. Vamos então acabar aqui a análise aos grupos, passando aqui pelo match card deste grupo F. Qual o jogo que te deixa mais curioso? Portugal-Turquia? Portugal-Turquia, sem dúvida. Desculpa, Turquia-Portugal neste caso. Acho que o jogo com a Chequia, da parte de Portugal, também poderá ser um jogo muito interessante. Ainda assim, jogo mais interessante para mim também, tenho que concordar, Turquia-Portugal, e depois talvez aqui a Chequia com a Turquia possa ser até um jogo bastante interessante. E vou-te ser muito honesto, na realidade acho que há aqui 2-3 jogos muito interessantes neste grupo, porque embora tínhamos uma Geórgia que não é assim uma seleção com um nome muito grande a nível europeu e mundial, mas tem lá nomes muito, muito interessantes, e que é uma seleção que pode até criar aqui algum fator de surpresa. Prognósticos para este grupo, Edic? Bem, para mim não haverá aqui grandes surpresas. Portugal primeiro, Turquia segundo, República Checa em terceiro e Geórgia em quarto. Muito bem, concordo, embora não sei até que ponto a Geórgia não pode sacar aqui uma carta surpresa. Por outras palavras, o que quiseste dizer foi concordo, embora tenha sempre discordado do Eddie. Pronto, é aquilo que quiseste dizer. Amigo, já trabalhaste comigo, sabes que eu tenho sempre lançado alguma discórdia para a gente discutir e chegar ao produto, finalmente. Acho que sim. Pronto, portanto, Eddie, isto fecha a nossa análise a todos os grupos do Euro. Mais uma vez agradecer-te, e entretanto iremos fazer alguns diretos ao longo do torneio para abordar alguns dos jogos e fazer alguma análise, até porque tu irás estar na Alemanha e poderás nos dar algum insight também do que é ver um torneio destes ao vivo, não só para os portugueses, mas também para todas as outras nações que se vão deslocar até a Alemanha para ver a sua seleção jogar. Portanto, vamos te ver por aqui muito mais vezes ao longo deste torneio, e depois deste torneio também teria lançar novos desafios para continuarmos também a evoluir e a trabalhar um bocadinho mais. Mas desde já agradecer-te pela tua disponibilidade, agradecer-te à vontade que tiveste aqui, pela informação que nos foste adicionando. É um prazer sempre estar a discutir contigo, desta vez não por telefone, aqui uma discussão muito mais produtiva e a partilhar para toda a gente também poder discutir e falar. Portanto, muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, e espero continuar a fazer parte deste belo projeto e falar sobre futebol, que é aquilo que a gente gosta. Muito obrigado. Relembrar de que este episódio estará no YouTube da Sports Club e em formato podcast no Spotify, em Sport Club Podcast. Agradecer a todos pelo apoio que nos foi dado durante esta gravação destes episódios e para que este projeto continue a crescer e a evoluir. Obrigado a todos e esperemos dar-vos ainda muito mais conteúdo para discutir e ensinar, e também aprendermos nós com alguns comentários e indicações que possa ser dada por vocês. Obrigado a todos e desde já um bom Euro a todos, e que Portugal traga a taça para casa.